Queridos amigos, amigas, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia do nosso podcast Conexão em Fé. Queremos agradecer sempre a sua acolhida e a nossa intenção, você permitindo entrar na sua vida e, se autorizar, também chegar ao seu coração. Agradecemos também a divulgação que você tem feito no nosso canal no YouTube, convidando mais pessoas para se inscreverem. A nossa gratidão. E sempre que acompanhar a nossa programação, dê um likezinho, o positivo, pois o YouTube entende que essa matéria, a informação é importante e isso ajuda o canal a crescer. Hoje nós temos uma alegria enorme de poder apresentar a nossa comunidade, a toda a diocese, a todos os amigos, o nosso Padre Geomar, que vem para colaborar conosco aqui na evangelização, na vida paroquial. Boa noite, Padre Geomar. Boa noite, Padre Ernesto. Boa noite a todos que nos vê e nos ouve pela internet, esse podcast Conexão e Fé. É uma alegria estar aqui com você nesta noite, participando com você. Ótimo, Padre Geomar foi meu professor, hein? Olha que alegria, agora a gente poder trabalhar juntos. Tô velho, hein? Eu tô velho. Falar que eu sou professor, já tô velho. A gente vai sentir que tá velho. Então, mas é uma honra, é uma alegria. Que maravilha, hein? Quem é o Padre Geomar? Onde nasceu? Como que... Eixe, Bom, eu tenho... Bom, vou falar, eu já vou avisar, porque aí todo mundo fica sabendo. Não vou esconder idade nem nada. É Padre Geomar. Bom, eu sou nascido em Buritama, minha família é de Buritama, né? Pertencia à Diocese de Rio Preto, agora pertence à Diocese de Votuporanga. Tenho 35 anos de padre, vai para 36 esse ano, né, de padre. 63 anos de idade já, 63 de idade. E... trabalhar, sempre professor no seminário também, né? Professor no seminário e trabalhava na diocese. Eu estava na paróquia Santa Luzia lá em Votuporanga e depois vim para cá, né? E continuo como professor no seminário. Ótima data de aniversário. 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Penúltimo dia do ano, quando não é bissexto. Bateu na trave, hein? E de padre? De padre, aniversário de padre é 9 de dezembro. 9 de dezembro, próximo feriado, né? 9 de dezembro. Foi 88 a ordenação. Dom José aqui? Foi Dom José. Dom José. Ordenado aqui na catedral mesmo. Eu também fui o último padre. Eu, o Padre Zezinho, o finado Padre Toninho, fomos os últimos que o Dom José ordenou. Aí depois ele se tornou emérito. Emérito, né? Então fomos o último do ministério dele, né? E a formação do Padre Geomar, você, bom, de Buritama... O escola normal, né, que a gente faz até o 2º grau lá em Buritama, trabalhava antes de entrar no seminário, né? Trabalhava com registro de carteira. Bom, trabalhava desde os 10 anos de idade, estudava, né? Podia trabalhar. Naquela época a gente podia trabalhar, né? Não era crime trabalhar. Então a gente trabalhava desde os 10 anos até depois... fiquei aí para vir para o seminário em 82, vim para o seminário em 82. Aí fiz todo o seminário aqui, os 3 anos de filosofia, depois fiz também os 4 de teologia. Aí depois fui convidado também para ir lá para Roma fazer o mestrado em teologia sistemática. Fiz mestrado, morei lá em Roma quase 3 anos, né, fazendo mestrado. Voltei e continuei e já sou professor há 33 anos aqui no seminário, né? Então muitos padres passaram pela minha mão. E hoje ainda continuo dando aula. Hoje mesmo de manhã fui dar aula sobre Trindade. Nossa. E que mais que eu poderia falar? Olha, pergunta aí, vamos ver o que eu não falei. Da formação em Roma ficou quanto tempo? Quase 3 anos lá. Então eu fiquei quase 3 anos fazendo teologia sistemática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. De onde saíram alguns bispos de lá também, né? É verdade. É uma universidade que recebe gente do mundo inteiro, né? Então, estudei lá, morei no Colégio Pio Brasileiro, que é um colégio do Brasil em Roma, onde abriga os brasileiros. Naquela época abrigava também alguns outros que não eram brasileiros. Nós fomos numa peregrinação aqui da comunidade em novembro, né? Para a Itália. Era para fazer Itália e Terra Santa, mas...
Começou a briga lá em Israel. Lá. Aí ficou ali. Ficamos 12 dias na Itália. Aí nós passamos em frente ao Rio Brasileiro. Né? É Não, caminho do aeroporto. É caminho do aeroporto ali. isso aí, tirou foto e tal, né? Por onde o Padre João Mar passou? Sua primeira comunidade, primeira experiência? Antes de primeira experiência, não como padre, como diácono, Padre Ernesto, eu trabalhei aqui na Maceno, com Jarbas. Padre Jarbas. O diaconato, antes até do diácono, como seminarista, a gente fazia pastoral, né? Depois de diácono, fiquei com o Jarbas. E assim que ordenei padre, trabalhei com o Jarbas, morei com os Jarbas na Maceno por 9, 10 meses, até ir para Roma. O ano letivo na Itália começa em outubro. É diferente do Brasil, né? Então, lá é em outubro. E as férias de final de... como se fosse a do Brasil final de ano, lá é no meio do ano, porque lá é verão. Né? Então, lá é junho, julho, agosto, e setembro. Setembro começa a escola média e a faculdade era em outubro, começava. Então, aí eu fui para outubro, aí fiquei lá e aí estudamos bastante, né? Tinha que estudar em outra língua, aprender outras línguas e ter que não falar português, tinha que falar pelo menos italiano, tudo assim, a formação. E aí eu voltei para dar aula. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto muito de aprender também. Vou morrer aprendendo, eu acho. Nossa, isso é bom. Isso nos deixa mais jovens, new espírito, né? Com vontade de viver, né? Com certeza, porque... E a gente sempre está aprendendo, né, coisas novas. E eu leio de tudo também, né? Eu passei por todos os tipos de assunto. Eu não fico só no assunto religioso. Assunto político, econômico, social, religioso, outras matérias, de tudo, saúde, tudo que eu gosto, a gente vai, né? E chegando da Itália, aí você foi trabalhar? Chegando da Itália, isso, não tinha falado. Chegando da Itália, eu fui... Aí era o Dom José ainda. Dom José era o bispo daqui. Chegando da Itália, ele falou comigo assim, você fica um mês de férias, depois a gente vê onde você vai ficar. Aí vieram 2 mulheres italianas comigo que queriam conhecer o Brasil. E aí eu aproveitei esse mês e fui ciceroneá-las pelo Brasil. Pagou a viagem e fez um tour aí pro Brasil todo. E aí, depois de um mês, ele falou que eu ia ficar na Maceno. O Jarbas ia para Redentora naquela época. Foi na época que o Jarbas mudou da Maceno para Redentora, quando eu estava voltando. Aí eu voltei e fiquei ali com o Jarbas, né? Fiquei com os Jarbas ali. E aí ele falou assim, não, fiquei um mês ali só. Aí ele falou, você vai trabalhar na Catedral e na São Benedito com o Padre Donizete. Aí começamos a trabalhar juntos. Aí trabalhamos um ano, juntos, um ano e um mês, São Benedito e Catedral. Depois separamos, aí ele colocou o Padre Donizete na Catedral e eu fiquei com a São Benedito por até 3 anos, até 1993. E depois saí, fui convidado pelo arcebispo, então, da época, Dom Vitório Pavané, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para ser reitor de seminário. Aí fui ser reitor e professor. Então eu saí da área de paróquia, fui ser só na área acadêmica, ajudava no final de semana também numa paróquia. Eu era professor de teologia e professor de filosofia na Universidade Católica lá. E reitor do seminário propedêutico em Campo Grande. E aí depois nós fomos na ordenação do Dom Orani. Eu e o arcebispo lá, o Dom Vitório, que está emérito agora, mas está vivo ainda, né? Aí teve a ordenação do Orani lá em São José do Rio Pardo, acho que era isso mesmo, foi, né? São José do Rio Pardo. Aí nós íamos junto, ficamos aqui, tem um paroquiano daqui da paróquia, né? O Cirelli, mas era o Cirelli mais novo, né? Nós ficamos na casa dele, eu e o arcebispo, para seguir viagem no dia seguinte, lá para São José do Rio Pardo. E quando eu estava entrando, que a ordenação foi no ginásio de esportes, aí o arcebispo falou, ele é grandão, ele é catarinense, aí ele falou assim, Orani, ele falou daquele jeito, Orani, esse aqui é padre teu, só que você não vai querer ir lá não, né? Ele queria que eu ficasse lá em Campo Grande. Aí o Orani falou assim, não, deixa eu tomar posse, depois aí no meio do ano você vai lá conversar comigo, que era férias no meio do ano da escola. Sim. Aí vim conversar com ele, tô falando bastante, que não sei, mas aí depois eu termino aqui, só para dizer, depois você pode perguntar, só para completar o raciocínio.
E aí ele vinha e ele falou assim, eu quero que você retorne, sim, porque o período era 3 anos lá, né? Eu quero que você Ah, retorne, então, no final do ano e a gente vai desmembrar a Menina Jesus de Praga da Redentora. E vou ah, criar a paróquia e você vai ser o primeiro pároco. Foi aí que eu voltei. e ali Aí que em você... 98 foi criada a paróquia. 98. Então você foi o primeiro pároco da Menina Jesus de Praga, né? Primeiro pároco. É, 98. Dia 25 de janeiro de 98 foi criada a paróquia e nomeado o primeiro pároco. Eu fiquei olha que 15 anos legal. lá. Certo. E lá, a sua experiência lá em Campo Grande, ela ficou ligada à formação? Essa experiência para você foi... Você estava ali na sua praia, né? Porque Era os ligado à estudos, formação. Foi por isso formações. que ele pediu para ir, É. para até ajudar na formação, porque na época ela também tinha deficiências de Uhum. padres, às vezes formado, né? Então ele me pediu para ajudar. E aí já cheguei, eu não sabia que ia ser reitor. Acabei chegando lá e ele me Ele- falou que ia ser reitor. Na véspera, na verdade, né? Que ia ser reitor do seminário propedêutico, que lá, na verdade, funcionava o primeiro ano de filosofia. E aí fiquei na experiência acadêmica mesmo, né? E dando aula de Aham. filosofia e aula de Uhum. teologia. E aí depois ainda que eu voltei, eu fiquei voltando a dar aula lá, mas intensivamente. Certo. Semanas intensivas. Então eu fiquei voltando acho que 4 anos ainda lá, a Nossa. Campo Grande. Aí É. depois também eu tive uma outra experiência acadêmica, que é o curso lá é tudo reconhecido, né? Na Universidade Ah, Católica, a teologia também era para Assunção de São Paulo, né? A teologia também em Dourados. Aí fiquei 11 anos indo em Dourados também. Numa escola de leigos, de teologia de leigos, né? Formava ah, diáconos e leigos, também reconhecido pela Assunção em São Paulo, que hoje é PUC. Hoje é a PUC, a ah, Assunção lá é PUC. é a PUC, É, né? eu fiz o meu reconhecimento de teologia lá em São Paulo, antes de ir para Roma. Ah, ok. Então você Antes de ir para Roma. reconheceu os seus cursos antes de ir. Indiuí. Antes Mas de ir, era, a né? faculdade ainda era Nossa Senhora da Assunção, lá no Ipiranga. Aí a Menino Jesus de Praga foi onde ali você realmente curtiu mesmo a vida de comunidade. Eu comecei ali e curti, porque nos outros lugares a gente passou pouco tempo, né? 3 anos ali e depois mais 3 anos em Campo Grande. E aí na volta que foi que eu fiquei bastante, né? 15, faltou um mês para 15 anos, né? Aí Uhum. fiquei, trocamos com o Padre Silvio foi para lá, eu vim, o Padre Silvio veio para cá, eu fui para lá. E ali a gente foi formando, porque a paróquia não estava nem terminada ainda, assim, faltava o acabamento por fora, faltava calçamento, Uhum. faltava um monte de coisa pra fazer. Não tinha sala, não tinha secretaria, não Olha, tinha sala de atendimento, não tinha sacristia, não tinha móveis nenhum, dormia no colchão no chão, não tinha carro. Quem emprestou o carro foi o irmão do Cirelli, que frequenta aqui, ah, emprestou um carro que olha, era que era importado lá pela empresa. Ele sim, emprestou quase um ano o carro para poder trabalhar na paróquia. E foi assim, é assim, né? é Interessante. o começo. E é gostoso que pegou do início, né? E assim, não tinha nada, e você vê o desenvolvimento, o crescimento, É né? diferente, né? E Que se aí tornou uma potência a comunidade. ficou muito grande. O pessoal, agora, antes quando eu fui para lá, ainda tinha bastante residência. Agora lá Aham. muita clínica, né? Então E, cresceu muito porque e lá eu penso que é algo que tem que se planejar para ter desmembrar e desenvolver uma outra comunidade lá para o próximo do chegamos a Iguatemi. ir na época, lá tinha um terreno lá, até conseguir Ah, alguma coisa. Parece que agora o bispo conseguiu alguma coisa lá, vai ver se vai conseguir. Mas é, fico muito contente de estar aqui nesse bate-papo no podcast Conexão e Fé aqui na paróquia. e nós Só fico um também. pouco nervoso, assim, né? Aqui esse negócio de televisão e de Não, YouTube. não, nós também aqui, né? Que beleza, hein? Padre Gilmar, e as suas expectativas, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes, Hum, né? Que o plano de Deus, ele surpreende, né? No plano de Deus tudo está planejado, né? Mas no nosso livre-arbítrio, né? Dos filhos e filhas, as coisas vão pegando caminhos, né? Diferentes. Mas dizer assim da alegria de você estar aqui na comunidade Nossa Senhora do Brasil. E eu estou aqui agora, vou completar agora em novembro 20 anos, né? 20 já? 20 anos, né? Nossa, tá jovem ainda, hein?
Padre Jomar, falando um pouco da alegria de nós termos aqui conosco, agora iniciando esse trabalho, você vai conhecer a comunidade cresceu muito, tanto que ela foi gerando outras comunidades, né? Gerou duas paróquias, né? Desses 20 anos, São Sebastião em Talhado, São João Paulo II no bairro Luz da Esperança, e nós temos aí aqui um estudo para a gente iniciar o trabalho de uma outra comunidade ali próxima Tá aos... progredindo, Marcelo. Estamos muito filhotes. E é muito gostoso isso, de ver que você vai gerando mais vida, colocando a igreja mais próxima das pessoas. Então, Aí você também se sente realizado também, né? No trabalho, né? Isso, Você resultado, sente ver né? o resultado do teu trabalho, né? Então, o Padre Jomar vem também com a missão de nos ajudar agora fazer frente para a criação de uma outra paróquia. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas é uma surpresa vir para cá. Foi surpresa, nem sabia, nem cogitava. Como você falou, é Deus e as coisas, o Espírito Santo, tudo para mim uma surpresa e também fico muito contente de poder vir auxiliar, né? Eu tive aqui com você há uns dias atrás, segunda-feira, que dia que foi? Sexta-feira. Sexta-feira. Eu tô meio... Sexta-feira foi que eu vim aqui, aí a gente tava conversando, e aí para mim foi uma surpresa, né, tal, para vir para cá. E aí a gente ficou conversando como que a paróquia funciona, aí você me mostrou a paróquia um pouco. Foi uma surpresa e uma alegria. E agradeço também pelo convite de estar aqui e de fazer parte e de corresponder com a comunidade, né, que está vendo o podcast Conexão e Fé. Espero que a gente faça bastante amizade. Eu já conheço bastante pessoas aqui que frequentavam a paróquia lá e que mudaram para cá. Tem muitos condomínios, como você falou, cresceu muito para cá, né? Então, depois que você anunciou, você no final de semana, já me ligaram, já mandaram zap para mim. Que bom hein, que você vai vir para cá. Eu fico já contente por isso. Ontem me lembro, acho que foi na missa das 10 horas, né? Uma senhora disse, Padre Ernesto, nós somos almas gêmeas com o Padre Jomar, olha que alegria. Que bom, o povo feliz, a igreja cresce o amor aos trabalhos, né? E é uma realização para nós, né? Com certeza. E aqui a Nossa Senhora do Brasil, de quando nós chegamos, vários seminaristas que estiveram conosco, que hoje são padres, né? O Padre Júlio, que hoje é o chanceler, o Padre Silvio, que está lá em Cosmorama, Diocese de Votuporanga, o Padre Rivaldo, que está lá em Uchoa, tem o Padre Luiz Antônio, mas depois deixou o ministério e trabalhou. Sim, ele chegou, quando eu estava em Votuporanga, fiz uma cirurgia, ele me substituiu um tempo lá. Então, ele esteve aqui 2 anos, né? E depois os padres que chegaram, você conheceu o Padre Chiquito, né? O Padre Vanderlei. Chiquito foi meio contemporâneo no seminário. Padre Chiquito. Eu, quando cheguei no seminário, o Padre Chiquito teve aquela debandada, né, que foi para... Foi uma troca de reitor, veio o reitor lá da onde está tendo essa guerra quase, lá da perto da Ucrânia, lá da... Sardenha? Eslovênia. A Eslovênia. Ele era bem nazista, o diretor era... Eu tô falando aqui no podcast e tal, assim, mas o estilo dele lá da europeu, lá desse lado, lá meio do norte, chegava à noite, apagava a luz do seminário, desligava o disjuntor, ficava passando no corredor para ver se ninguém estava acordado, era desse jeito. Tinha gente na reta, era... Aí teve muita gente que não aguentou, né? Que você falou, muita gente foi para São Paulo, outros foram para Aparecida. E são padres até hoje, né? São padres, são todos até padres. Hoje, daqui de Rio Preto, né? De Rio Preto. Outros voltaram para cá. Outros voltaram. Verdade. E aí também o Padre João e o Padre Pedro, né? E agora chegou a vez do Padre Jomar, né? Então o Padre Oswaldo também, que foi seu aluno, né? Também. Acho que o Padre Oswaldo foi seu aluno. Foi. Que ano que ele estudou? Não, eu acho que ainda ele... porque ele estava com os claretianos. Acho que estava com os claretianos. Já foi depois você... já não estava mais ali, mas eu peguei ali uns 3 anos, 2 anos, 3 anos de formação, né? E na visão pastoral, você que já ajudou a elaborar plano pastoral, né? Você vê que a igreja, olhando lá no Atos dos Apóstolos, a igreja que foi se desenvolvendo, era sempre desenvolver uma perspectiva
de descentralização, de ir ao encontro do povo, de formar comunidades, né? E hoje a igreja, num todo, ela enfrenta um certo desafio, porque hoje a gente vê uma busca de uma igreja mais intimista, né? Uma relação da pessoa, ela e Deus, né? E eu vejo muito esse crescimento, a busca de subjetivo, né? uma satisfação pessoal, né? Isso. E a questão mais da evangelização, do ir, como foi a ordem de Jesus ontem, né? Ide pelo mundo, é ordem, né? E não se afaste de Jerusalém, outra ordem. Isso nós precisamos ainda estar mais assíduos, porque parece que está perdendo a alma do católico, né? Na verdade é isso. E também tem algum fator histórico dentro desse fato, né? Porque às vezes concentrou muito na figura do padre, né? Então os leigos eram quase que só ajudantes. Agora nós temos o protagonismo dos leigos, né? Que é o leigo que é também a paróquia, é a comunidade, é responsável pela evangelização, não são só os padres, bispos, os ministros ordenados, né? Então, essa igreja em saída, né, do Papa, né, que você está falando do Papa Francisco, né? E a igreja sinodal também agora, né? De sínodo. É muito importante isso, né? A visita, a presença da igreja em todos os ambientes, né? Em todos os lugares. Sim. E você falou, né, Ernesto, você falou dessa parte mais intimista, né? De uma coisa muito subjetiva, né? E aí perde-se, porque nós estamos vivendo num mundo hoje muito individualista, né? Muito egoísta, muito voltado para dentro de si mesmo, cada um preocupado só consigo mesmo, preocupado com os outros. Agora tem a solidariedade lá com o Sul, né? Que a paróquia, eu vi aqui na paróquia, né? A paróquia tem bastante arrecadação aqui e tá havendo um envolvimento muito grande. E também de todo o país, né? Sim. Todo o país está mobilizando lá pelas enchentes lá do sul. Então tá tendo até quem puder trazer alimento, traga aqui para a paróquia, né? Pode trazer, já foram 3 caminhões, amanhã vão mais 3 caminhões, né? Tá todo mundo mobilizado, né? E também, até hoje, recebi também uma divulgação e achei interessante. Um prefeito lá do sul dizendo, olha, outra forma, entrando agora no tema aí da solidariedade, outra forma de nos ajudar a ir aos supermercados, quando for, olhar e comprar os produtos gaúchos, porque ajuda a fomentar o emprego, a economia, que agora já é um pós aí a retomada. Achei bacana também. Uma outra forma, né? Outro jeito de ajudar. Isso. Olha, olha o vinho, olha o calçado, olha a carne, que são produtos que são lá do sul, né? De fato, eu achei bacana. Falei, vamos divulgar, né? Você lembrou, Padre Jomar, também com a missão de igreja, a gente ocupar novos espaços. São Paulo tinha muita habilidade, né? Eu acho, sim, muito forte aquela expressão de Paulo chegando em Atenas. Como que eu vou falar de Jesus Cristo aqui? Esse pessoal é o pessoal da razão, né? Em Atenas, ele viu inscrito ao culto ao Deus desconhecido. Eu falei, pronto, achei aqui. Eu ouvi falar desse Deus, né? E hoje eu vejo que nós precisamos retomar os espaços. Um espaço difícil hoje é o espaço universitário, né? Teve um momento que tínhamos uma presença maior. Então, é a esperança da gente também ir ocupando esses novos espaços. O espaço que nós estamos ocupando aqui é novo para nós, de igreja, né? Que precisamos ocupar mais esse espaço. As lideranças, os leigos, a gente sempre pede para que ajude a ocupar esses espaços, né? Eu lembro, eu também dei aula na Faculdade de Medicina, na época de bioética, 3 anos na pós-graduação lá da enfermagem. E lembro que lá tinha um grupo de oração. Um grupo de oração que se reunia no intervalo, que era um pouquinho tempo, né? Mas como era gente de vários lugares... Era uma semente, né? Era uma semente. Então eles se reuniam, faziam no anfiteatro lá da faculdade, e quem quisesse estava convidado. Então, porque muita gente vinha, gente de fora, né? Aí divulgava, aí participavam lá do grupo de oração que tinha lá. Não sei se ainda existe hoje, porque faz muitos anos que eu não
Eu, por duas vezes, na minha universidade me chamaram para falar de Santo Agostinho. Eu falei, nossa, que beleza, né? Porque Santo Agostinho. precisa chamar mais. Ué. Fazer palestra sobre outros assuntos também, que a igreja dá palpite também nos outros assuntos. A gente pode falar, né? A gente não só de Deus, né, da igreja. A gente tem outras visões também, né? Sim, até para ter uma visão de certos assuntos que não são comuns, mas uma visão também à luz da fé, como que a igreja interpreta, como que a igreja vira certos assuntos, né? Porque também é muito importante essa questão da religiosidade, porque o nosso povo brasileiro é bastante religioso, né? Então, seja de qualquer religião que nos ouve, que participa, nós temos esse lado também da religiosidade, que faz parte do humano e precisa ser cultivado. E ali a gente tem que fazer presença também, né? Alimentar esse lado espiritual. Senão a gente fica muito no concreto, muito no aqui, muito na coisa e não alimenta esse lado também espiritual, né? A gente vive também do espiritual. Do espiritual, né? Nós estamos aí, Padre Gilmar, para celebrar a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, que é um momento especial na vida da igreja, porque foi ali que os apóstolos também se libertaram do medo, né? A partir dali foram para cima e nada mais seguraram eles, né? Hoje, como que você vê dentro dessa visão da igreja de conservar essa identidade de como de fato aconteceu na vida dos apóstolos, como nós vivemos esse Pentecoste hoje? Interessante, boa pergunta e talvez não fácil também de responder, né? Também não assim muito fácil, a gente não tem nem receita para isso, né? A gente vai vivendo dia a dia. Celebramos ontem, né? Nós estamos gravando esse podcast hoje é segunda-noite, né? Então, domingo agora celebramos a Ascensão do Senhor, quer dizer, terminou a missão de Jesus e começa a missão nossa, né? Tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que pregar, o reino do Pai, né? Até estava dando aula, estava falando hoje. Começa a missão nossa, né? De levar esse reino, né? E o Pentecostes e o Espírito Santo, ele é o que nos ajuda, é o nosso companheiro, ele que é a alma da igreja, né? Porque a igreja e Espírito Santo estão unidos, né? A igreja nasce com o evento do Pentecostes, é o nascimento da igreja. Né, que é o dom das línguas ali, que fala como língua de fogo na cabeça, né? Então esse Pentecostes e essa evangelização, eles acabaram com medo. Eu acho que hoje nós temos muito medo também. Acho que falar de medo é importante, né? Nós vivemos num mundo que a gente tem medo de assalto, medo dos outros, medo de tudo. Medo está em todos os lugares. É um assunto que daria muita coisa para falar sobre medo. Mas no momento em que veio o Espírito, que eles se encheram de Espírito Santo, perderam todo o medo. Então, esse eu acho que é o que falta para a gente, é perder o medo para poder falar desse Jesus, não só falar, dar testemunho de Jesus, né, com a vida, com a nossa presença, dar testemunho com as nossas realizações, não é só vir na igreja, não é só trabalhar na igreja, mas lá no trabalho, lá com os amigos, onde está, ser testemunho, né, de vida. Eu penso que a igreja, neste momento, do ponto de vista mais social, do ponto de vista do século XXI, a igreja vai ser menor. Nós, no Brasil, a gente está percebendo, por exemplo, que assim, católico, assim, que diz que é católico, né? Que diz que é católico são 54%. A outra metade já diz que são de outras denominações religiosas. E outros não são nada, né? Outros também não são nada. Então, o nosso número é reduzido. Então, quer dizer, a tendência da igreja, como você falou lá no começo, o Paulo, que foi lá falar em Atenas, né? Eu vou falar do Deus desconhecido, ele teve uma como fala assim, um insight, né? Um insight, uma luz assim, falou, como que eu vou falar de Deus para um povo que fala de filosofia, de vida, de outros deuses, né? Porque naquela época tinha outros deuses, muito Deus. Ele falou, lá tem um nichozinho ao Deus desconhecido, né? Porque não podia passar nenhum Deus, senão eles ficavam com culpa. Ele falou, agora eu vou pegar a deixa do Deus desconhecido e vou falar desse Deus desconhecido, né? Acho que hoje a gente tem que falar desse Deus desconhecido também. Que a gente fala muito de Deus. Todo mundo fala de Deus hoje. Você liga a televisão, todo mundo fala de Deus. Mas eu acho que a gente precisa fazer a experiência de Deus.
Sim. A experiência de Deus não é a experiência com algo fora de mim, assim, com transalar, é uma experiência em Deus, dentro do coração de Deus. Fazer essa experiência dentro do coração. Não intimista, individualista, mas no dia a dia. O dia todo, onde você estiver, você está conectado, né? Conexão e fé. Está sempre conectado com ele, mas conectado como no domingo anterior ao domingo da ascensão de Jesus, né? O ramo do eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos. Conectado, né? E quem não estiver no ramo, né, não vai produzir fruto. Seca, é o que a gente precisa hoje. Eu acho que é esse. Está conectado com Jesus. E aí pode produzir frutos. Produzir frutos, né? E os frutos estão lá na ponta do ramo. Tá na ponta do ramo. E os frutos é algo difícil nós assumirmos essa compreensão, mas esse é o caminho. Os frutos não são para nós, né? Não. Os frutos é para os outros, né? Às vezes a gente às vezes que espera, né? Quer ver já. A gente trabalha, a gente somos os trabalhadores da vinha, né? Os frutos outros vão colher. São Paulo que diz que um carpina, outro prepara a terra, outro semeia e outro colhe. E né? outro colhe. É o próprio Jesus, se a gente olhar, por exemplo, ele veio instaurar o reino de Deus, né? O reino de Deus está aí para a gente completar, né? Nem o próprio Jesus viu o fim né? Ele morreu lá na cruz, né? Na verdade. Na cruz. Quer dizer, então, ele deixou a semente para a gente continuar. Esses dias, Jesus nos disse, dizendo aos discípulos, a vossa tristeza se transformará em alegria, o mundo se alegrará. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria, né? Porque aos olhos humanos, aquele momento de Jesus foi um momento de um fracasso humano, né? Morreu na cruz, mas a transformação da cruz numa oportunidade de Deus se manifestar é de fato isso que enraizou na nossa alma, no nosso coração, e é o que também no nosso dia a dia nós precisamos exercitar, né? Transformar a cruz em oportunidade para Deus amar. O sangue da cruz é que brotou, né? Do sangue e da água jorrado lá de Cristo, nasceu ali a igreja, né? Precisamos entrar também nessa seara, né? É claro que a cruz ela não é ponto de chegada, né? É ponto de partida pra gente. A cruz faz parte da vida, mas a cruz não é o momento final. Jesus ressuscitou, né? Foi elevado aos céus. Celebramos ontem a elevação aos céus. E agora vamos celebrar Pentecostes no próximo final de semana. Então, quer dizer, o Espírito está agindo em nós. E a gente, como igreja, nós somos guiados pelo Espírito, né? Sim. E você hoje está lecionando no seminário Santíssima Trindade, né? Isso, a teologia da Trindade. Da Trindade. No outro domingo... Mas você não vai pedir para explicar a Trindade aqui. É que até os alunos ficam meio assim, é um mistério. Santo Agostinho tentou, entendeu? Diz que ficou lá no mar, né? Tem a historinha, né, do Santo Agostinho, que ele tá aqui. É uma historinha, né? Acho que não é muita verdade, não, mas que ele procurava. Santo Agostinho foi um grande, né? Você falou, foi na faculdade, foi isso? Na faculdade. Uma vez eu fui aqui no São José. No Colégio São José para falar também sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho. E a queda do Império Romano. A ligação de Santo Agostinho com a queda do Império Romano. Você falou da faculdade, aí eu lembrei. Interessante, foi no Colégio São José. Então, aí a gente estava falando dessa... Da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade, e ele lá com aquela historinha que a gente sabe de todo mundo. E ele querendo descobrir quem é Deus, como é que pele pode ser três, é um, e aquela coisa só, é um só Deus, três pessoas, aquelas coisas que a gente sabe, né? Que a gente aprende em tradição. Aí ele tava andando na praia e disse que tinha um menino, né? Um meninozinho lá que era um anjo depois, né? Isso. Aí falou, menino, você é burro, né? Você é bobo. Aquele monte de água não cabe nesse buraquinho. Aí o menino virou para ele, e nem Deus vai caber na tua cabeça, o mistério da Santíssima Trindade. Aí ele falou, aí ele teve que voltar para dentro dele, para buscar dentro dele aquilo que ele achava que estava fora. Isso. E assim, nesse tema da Santíssima Trindade, eu sempre busco rezar na minha vida que nosso Deus é comunidade, né? Comunhão. Comunhão.
É família. É família. E Santo Agostinho dizia que fora da comunidade não há salvação. Né? Não. É bem radical nesse sentido. E falei, tem toda a razão, porque o nosso Deus é comunhão, é família, é comunidade. Jesus, para vir ao mundo, Deus também escolheu uma comunidade, José e Maria. Quando foi para deixar... Quis uma família, né? Quis uma família. Quando foi para deixar a família, ele montou uma comunidade. Então, como que a gente pode querer viver uma fé de forma isolada? Né? Não dá. A fé é sempre comunitária, né? Eu digo assim, a religião, eu faço uma diferença entre religião e fé. Né? Estudando lá Trindade, né? Falando de Trindade, que é o mistério de Deus em si, que a gente não vai desvendar nunca. Ele é revelado. A gente sabe que Deus é assim porque ele falou. A gente não vai descobrir que jeito que né, nesse sentido. A gente vai estudando mais um pouco. Mas é como mistério, né, revelado. E nesse sentido, como você estava dizendo aí, como que você falou, me fugiu o que você falou agora há pouco? Agora, da Trindade que... de comunhão, de fraternidade, de família. De família, que fora da comunidade não há salvação, dizia Santo Agostinho, porque... Nosso Deus, ele é trinitário, é família, escolheu uma família, ao deixar a família, montou a comunidade dos apóstolos, depois não permitiu que ninguém saísse isoladamente, 2 a 2. Falei, como nós vamos querer viver uma fé de maneira isolada? Isso, né? Era isso. E Deus não é solidão, né? É a comunhão dos três, né? A comunhão dos três. Deus não é solidão. A gente não pode viver isoladamente a fé. E o que voltou aqui era a diferença entre fé e religião, né? A religião ajuda a gente a cuidar mais da fé, a aumentar, a fortalecer a fé. A fé é de cada um. Agora tem a fé coletiva, né? Claro, a fé da comunidade, a fé em Jesus Cristo da comunidade, a fé no Filho de Deus coletivo, que é alimentado pela comunidade. Né? Se a gente está solto, aí a gente tem as nossas devoções, as nossas orações, mas o alimento mesmo a gente recebe em comunidade, como o próprio Deus é uma comunidade. E eu sinto assim no ministério, no sacerdócio, inclusive, tem dias que a gente não está com vontade de celebrar. Eu sinto isso. Cansa, né? Cansa às vezes. Mas a hora que a gente sobe ao altar, parece que aquilo desaparece. Né? A gente sente esse contato da família. Né? Você celebra ali, você não lembra mais da canseira ou daquele momento que não estava tão animado. Né? É interessante, eu também, quando eu entro para celebrar, você está dizendo isso, assim, quando eu estou celebrando, eu estou inteiro ali. A gente vive aquilo ali. Vive. A gente está conectado com Deus naquele momento ali, né? Sim. Por isso que você fala, desaparece a canseira, desaparece tudo. É porque a gente está inteiro. Santo Agostinho, ele também dizia um pensamento que cansaço de amor não cansa. Né? Eu sempre lembro isso. Olha, hoje estou muito cansado. Então tá faltando segundo Agostinho, faltando amor, porque cansaço de amor não cansa. Eu lembro toda hora. Né? Olha, preciso colocar mais amor, porque se eu estou cansado... Né? É mais amor. É mais amor. Cansaço de amor não cansa, dizia Santo Agostinho. Mas é gostoso, você está falando da vida em comunidade, é interessante, né? A comunidade como começou aqui, você já está há 20 anos aqui na comunidade, comunidade muito vibrante aqui, né? Eu já celebrei aqui e vi aqui o dia que vim conversar com você. Então, a comunidade é muito viva e vibrante, né? É muito importante essa vida da comunidade, né? E também no mundo que a gente vive hoje, muito seco, né? Às vezes as relações não são muito... E dentro da comunidade é uma maneira de fortalecer também, de criar outros vínculos, de criar amizades. Aí, por aí. Tem um dos serviços de evangelização aqui, que é o ECC, que você conhece. Eu vejo a beleza que encontra os seus casais, inicia um ciclo de amizade, de amor à comunidade, que até as viagens depois fazem em comunidade, nos passeios. Né? Acho isso muito bacana, muito de Deus. Né? Bom, voltando então para a Nossa Senhora do Brasil, Padre Jomar, vamos falar um pouco agora já como será o nosso trabalho. Né? Ontem já me perguntaram qual vai ser os horários que o Padre Jomar vai celebrar. Falei, já começaram a perguntar? Falei, vai ser um rodízio, vocês não vão saber, vocês têm que acertar. É igual um bingo. Isso, eu falei, olha, vocês vão ter que acertar. Né? Eu lembro,
também em outros momentos que as pessoas ligavam na secretaria, quem vai celebrar esse horário? Aí eu falei para as meninas, não fala mais, não. Fala que elas têm que acertar. Que não sei, não sabemos. Tem que acertar. Só os padres sabem. E... Não, porque a gente não tem que ter preferência, né? Eu acho que assim, a celebração é uma só, né? Claro que a gente se identifica. Todos nós somos assim, identificamos com o outro. Nossa, a gente né, tem mais uma afinidade com alguma coisa, com o outro. Gosta de uma coisa do jeito teu, o outro gosta de um outro jeito do meu, o outro não gosta do meu jeito, e às vezes gosta do jeito do outro. Então, essas coisas são afinidades, mas a gente não vai na igreja por causa disso, né? A gente vai na igreja por causa de Jesus, né? Colabora, né? Então, o Padre Jomar já começa com atendimento, nós divulgamos essa semana, né? Já às quartas-feiras. Então, de quarta-feira pode vir no período da manhã, aí das 8 às 11, depois das 14 às 17, né? Por aí. E vamos aproveitar o ministério, todo esse talento, né, que Deus tem sustentado na vida do Padre Jomar. E as celebrações... Que horas você atende aqui? Eu atendo das 8 ao meio-dia, depois das 15, aí fico até a missa, né? Pode fazer o mesmo esquema também. Mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Para tomar um cafezinho. Isso. E às vezes... Fica das 8 ao meio-dia, depois almoça, dá uma descansada, às 15 horas retoma e vai até a missa. Até a missa. Tá bom. Até a missa, Fica né? Estamos combinando aqui, viu, gente? Nós não paramos nem para discutir o calendário. Nós estamos discutindo aqui ao vivo. Aqui. Isso, estamos fazendo calendário aqui. E as missas que... Pelo ritmo aqui, já dá para começar amanhã, né? Dá para começar amanhã. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Não, amanhã, acho que amanhã eu tenho um compromisso amanhã. Isso é quarta-feira. Um compromisso. Pode ser quarta, eu já vou vir em quarta atender. E já fica para celebrar, né? Porque amanhã eu tenho um compromisso lá em Badibacite. Que tem uma bodas de casamento lá. E aí eu vou lá na família. É um pessoal que... Aqui eu fiz o casamento até, bodas de prata, 25 anos. Temos que participar, né? Ótimo, e depois no final de semana nós vamos nos repartir, né? Sim. Entre o Padre Jomar, Padre Ernesto, Padre Oswaldo, e vai ficar um negócio bem gostoso, né? Vai ficar bom, eu acho que vai ser bom. E o pessoal tem encaminhado mensagem aqui, ó, já desde quando anunciamos ontem, dizendo... Que time será que o Padre Jomar torce? Eu falei, olha, eu não escondo, né? Eu sou corintiano, né? Eu sou palmeirense, a rivalidade aqui é grande. Olha só, agora é o time da moda, né? Que tá ganhando tudo. Né? Esse de Padre Oswaldo também, palmeirense. Então palmeirense? Eu sou palmeirense, porque esse negócio é de família, né? Família, o pai era palmeirense, então a gente não escolhe o time, né? Parece, praticamente. Nós somos em 8 irmãos, né? E o papai era corintiano. Só o Oswaldo palmeirense. Os outros 7 corintianos. Né? Quis ser do contra. Ele quis ser contra e tal, não teve jeito. E os outros tudo corintianos. Tudo corintiano. E lá em casa é o contrário, tudo palmeirense. E corintiano daqueles que torcem mesmo, né? Torce. Que bom, Padre Jomar. Então, chegando ao final do nosso podcast, o Padre Jomar vai utilizar... com certeza, bem esse espaço aqui do nosso estúdio, mas pedindo para você, então, deixar uma mensagem para a Nossa Senhora do Brasil, toda a nossa comunidade, que espera aí com muita alegria, com muita expectativa. Que bom. Primeiro, eu agradeço por estar aqui, Padre Oswaldo, agradeço toda a comunidade, que com certeza serei bem acolhido aqui na comunidade. Espero dar muito também da minha parte, da minha pequena contribuição e creio que vai ser muito bom a gente estar juntos, celebrando, fazendo parte da vida da comunidade, conhecendo. No começo eu tenho certeza que a gente vai ter um pouco de dificuldades, de aprender, conhecer o ritmo, mas eu estou muito feliz, estou muito contente de estar com vocês aqui e ajudar no trabalho pastoral aqui com a comunidade. E conto com o carinho de vocês, com o trabalho de vocês também, e que a gente possa celebrar junto e cada vez mais aumentar essa fé em Deus, né, junto como comunidades. Muito bem, Padre Jomar. Seja bem-vindo à comunidade Nossa Senhora do Brasil. Deus abençoe, que seja muito feliz. Obrigado a todos que a gente vai se conhecer daqui para frente. Isso, fraterno abraço a todos.